Graça e paz, mais uma vez estamos reunidos, você em casa e nós aqui na casa do Senhor, para louvar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Gostaria de convidar todos a abrirmos a palavra do Senhor no Salmo 126, o Salmo 126. Consolo para os que choram, o cântico de romagem, Salmo 126, que diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor grandes coisas fez o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus peixes. Então nós louvamos ao Senhor nosso Deus e sabemos que o nosso Deus é fiel com todos nós. Nós vamos estar orando ao Senhor neste momento, oração de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Pedir nesse momento, Rodrigo, que esteja dirigindo nosso Deus em oração. Pai Santo, nós te agradecemos pela oportunidade de rendermos graças ao Teu nome, de dizermos, ó Pai, que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor, ó Pai, reina sobre cada um de nós. Nesta noite, ó Pai, nós temos essa oportunidade e queremos, ó Pai, agradecer também a todas aquelas pessoas que nos ouvem nessa noite, que elas também, ó Deus, possam sentir o desejo no coração de adorar o Teu nome, de bendizê-lo, ó Pai, para todo sempre. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Nos guarda em todo momento desse culto e que a Tua palavra, Pai, possa ser algo que entre nos nossos corações e faça morada em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O hino, vamos estar louvando ao Senhor, 266 dos nossos hinários. Senhor.
Nós vamos estar lendo agora o Salmo 149. Os fiéis louvam a Deus. Salmo 149. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adora os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Então, nesse momento, nós vamos continuar nosso louvor ao Senhor, nosso Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Vamos continuar o nosso culto. Em tempos difíceis, nós adoramos ao Senhor Jesus, porque em todo tempo dai graças, diz o Senhor Jesus na sua palavra, né? Você da sua casa, nós aqui na igreja, temos o privilégio de estar aqui, né, junto com o pastor, junto com os meninos, para adorar o Senhor Jesus, mas não fica diferente de você aí. O templo do Espírito Santo é o seu coração. Então adore o Senhor Jesus.
Nós declaramos, Jeová, Jesus será sempre a nossa canção. Que isso possa ser a verdade do nosso coração e que nós possamos adorar o Senhor em todo tempo. Que Ele possa ser o nosso universo. Que ao abrirmos a janela do dia que o sol bate, Ele possa ser o nosso universo, ser a primeira palavra do dia da nossa vida. Todos os dias a misericórdia do Senhor é renovada na nossa vida. Nós devemos agradecer isso. Então, essa música diz que Ele seja o nosso universo. O universo é tudo que está ao nosso redor. Independente da situação, do momento, que Ele continue sendo o nosso universo, o autor da vida, o criador da vida. Sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como quero que saiam de novo de essas
universo. Vamos cantar o refrão só mais uma vez. Vamos declarar. Que não seja apenas cantar, mas esse seja o desejo do nosso coração. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a sua presença e o teu poder sejam um alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Senhor Deus, eterno Pai, nós te entregamos, ó Deus, o louvor, ó Pai, de lábios impuros, ó Deus, mas que o Senhor purifica, ó Pai, transforma as nossas vidas, ó Deus, perdoa os nossos pecados para que possamos te adorar e te servir. Transforma as nossas vidas, ó Pai, para que possamos, ó Pai, levar a Tua palavra, ó Deus, àqueles que nunca ouviram, ó Pai, falar de Ti, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor nos deu, pela abundância do Espírito Santo em nossa vida, ó Pai, pelo Espírito Santo em nossa vida, que nos dá entendimento, ó Pai, de nos colocar no caminho do Senhor Jesus, ó Pai, porque nós acreditamos na cruz, nós acreditamos na mensagem, ó Pai, que foi dita naquele lugar, ó Deus. Nós acreditamos na ressurreição do Senhor, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é o único e suficiente Salvador de nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Convido aos irmãos que abram a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Vocês que estão em casa, vamos abrir em Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Esse texto fala a respeito da inconstância dos Gálatas. Já inicia dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estudar a Tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, nesta noite, transmitindo, ó Deus, a Tua palavra aos nossos irmãos que estão em casa. Louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor, nosso Deus, pela vida do Ministério de Louvor, que aqui está, ó Deus, que teve o privilégio, juntamente comigo, de estarmos louvando o Senhor na casa do Senhor nosso Deus. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada um, por cada família aqui representada, que o Senhor nosso Deus continue abençoando e sustentando assim as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor nosso Deus, e assim nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Então nós agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus, nosso Pai, que sempre tem cuidado de nós e sustentado assim as nossas vidas.
O que assolavam as igrejas no passado é o mesmo que acontece também nas igrejas dos dias atuais. São as famosas idolatrias, as pessoas colocando outros deuses acima do Senhor e ainda os adorando como se fosse o Deus verdadeiro. O apóstolo orientava as igrejas, mas elas sempre caíam na mesma situação. E o apóstolo Paulo corria, socorria aquelas igrejas, porque de forma alguma ele queria que as igrejas retrocedessem, voltassem à crença do judaísmo do passado. O apóstolo então começa a orientar, advertindo aquelas igrejas, para que elas voltassem novamente para a presença do Senhor nosso Deus. No Antigo Testamento, Deus usava as nações vizinhas, ou até mesmo usavam pandemias ou falta de algo para a sobrevivência, como por exemplo, a água. Falando na água, o Sr. João está chegando com a água, né? A falta da água, às vezes passava muito tempo sem chuva, ficava muitos anos sem chover, até que as pessoas se arrependiam e voltavam à presença do Senhor nosso Deus. Então todas essas coisas aconteciam. Hoje Jesus já sofreu no nosso lugar, porém em muitas ocasiões Deus usa métodos que levam o povo a enxergar a sua presença e enxergar Ele como Ele é, o nosso Deus. Paulo cuidava muito bem das igrejas que ele plantou, dava as correções necessárias, e aqui nesse texto ele já inicia mostrando a sua tristeza. Só de ler a palavra de Deus nós observamos que o apóstolo Paulo estava um pouco triste com aquela igreja, por uma igreja que estava voltando às práticas do passado, os ensinamentos do judaísmo, a circuncisão. E quando nós olhamos o versículo 6, admira-me. Então aqui o apóstolo Paulo está demonstrando uma tristeza muito grande em saber que eles estavam retrocedendo e recebendo outros ensinamentos, que eram chamados evangélicos, porque evangelho é ensinamento, que não era o que o apóstolo Paulo havia passado. Admira-me, Paulo aqui demonstra uma preocupação muito grande em relação àquelas igrejas, que ele havia passado todos os ensinamentos de Cristo, e que caminhava conforme as orientações do Senhor, e agora estava dando ouvidos a outros ensinamentos. Isso também às vezes acontece em nossas igrejas, nos deixa muito triste. Por quê? Quando nós orientamos as pessoas sobre uma verdade, e elas preferem seguir uma inverdade pregada como se fosse verdade, isso nos deixa muito triste. E o apóstolo Paulo ele nos dá um grande exemplo para nós aqui nessa carta, mostrando que nós devemos corrigir nossas igrejas a voltarem aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso mostrando a sua tristeza, demonstrando aquela tristeza já no início de sua carta, aqui na introdução, mostrando que o Deus que ele servia iria continuar mostrando a sua glória, e que isso ia acontecer pelos séculos dos séculos, conforme está citado aqui na palavra. No verso 6 inicia mostrando então a sua tristeza por saber que estavam dando ouvidos a outros ensinamentos, que era contrário àquilo que ele havia passado. Esse ensinamento estava vindo de fora para dentro. O mundo entrando dentro da igreja, com seus ensinos que são errados. Errado, pois para eles, que não tinha conhecimento da verdade, era uma verdade para eles. Mas o erro, nós só detectamos que é erro a partir do momento que nós conhecemos algo que é verdade. Quando nós conhecemos a verdade, nós percebemos que aquilo que estávamos fazendo anteriormente era errado. Portanto, antes de acusar, precisamos mostrar a verdade. Por isso que a Bíblia cita: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo aqui nesse texto, ele não condenava os pagãos,
Ele não estava falando mal daqueles que estavam pregando o erro, ele estava orientando a sua igreja. Paulo aqui nesse texto, ele estava dizendo para que aqueles que estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo, que deveriam retroceder e continuar naquele caminho que Paulo havia ensinado, não seguir outros evangelhos, outros ensinamentos, mas por algum motivo eles estavam dando ouvidos à mentira ao invés de olhar para Deus. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite, o olhar para Deus. Em primeiro lugar, deve ser contínuo em Jesus Cristo. A partir do versículo 6 e 7, o nosso olhar deve ser contínuo em Jesus Cristo. Nós temos que ter o nosso olhar firmes no Senhor Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo diz: admira-me. Aqui ele está demonstrando uma preocupação muito grande em relação à igreja. Infelizmente, a igreja estava deixando segmentos que o apóstolo Paulo havia passado àquela igreja e voltando ao judaísmo, recebendo os ensinamentos praticados anteriormente. E o apóstolo Paulo então passa uma correção naquela igreja, uma orientação para aquela igreja, para que ela pudesse voltar para os caminhos do Senhor. Paulo dá um exemplo muito grande para nós. Ele mostra como deve ser. Ele plantou uma igreja, aquela igreja nasceu, ele estava cuidando daquela igreja, para que aquela igreja pudesse no futuro dar os seus frutos. É como uma planta que nós plantamos. Se você simplesmente jogar a semente, ela pode até nascer, mas o mato pode vir e sufocar e acabar com aquela planta. Era isso que estava acontecendo. Aqueles de fora estavam vindo e sufocando aquela igreja. Foi necessário então o apóstolo Paulo vir e intervir e orientar aquela igreja a respeito daquelas pregações que estava contrário àquilo que Paulo estava ensinando para a igreja. Então por isso que ele começou dizendo: admira-me que vocês já estão afastando do caminho do Senhor, desse caminho que eu passei, que eu orientei a vocês. Então ele demonstra essa tristeza e ao mesmo tempo ele conversa com aquela igreja, porque ele sabia que tinha uma grande esperança. Eram servos de Deus que realmente haviam aceitado o Senhor como Salvador de suas vidas. Eram pessoas que estavam andando conforme a vontade de Deus. Então olhar para Deus deve ser um olhar contínuo em direção ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos observar em segundo lugar, que deve ter em mente e no coração a palavra como verdade. Nós temos que ter a Bíblia como a única regra de fé e prática. Quando eu falo no nosso contexto aqui, a Bíblia, nós temos aqui a Bíblia escrita e nós a seguimos como nossa única regra de fé e prática. Então, no nosso contexto, estou falando a palavra de Deus. O contexto em que Paulo viveu sobre a palavra era bem diferente do nosso contexto. Muito daqueles que viviam nos dias de Paulo teve contato direto com Jesus ou ouviu falar sobre Jesus, porque Jesus havia partido naqueles dias e o apóstolo Paulo estava pregando a palavra. A palavra que eles tinham na época era o testemunho dos apóstolos, o Antigo Testamento e as cartas que eram escritas às igrejas, pois a Bíblia foi escrita posteriormente. E essa carta que Paulo enviou e os ensinamentos que foi passado por ele às igrejas, eles tinham como base para os seus segmentos. Então o que eles tinham? Primeiro, o conhecimento sobre Jesus Cristo, ou tiveram contato, ouviram falar a respeito de Jesus Cristo. Segundo, os ensinamentos e testemunho dos apóstolos. E terceiro, as cartas que o apóstolo Paulo estava enviando às igrejas. Por isso que às vezes tinha um obreiro ali, e sempre o obreiro ia procurar Paulo, quando Paulo estava na prisão, buscar orientação com Paulo na prisão, para trazer essas orientações para as igrejas. Eles não tinham a Bíblia como nós temos aqui.
A Bíblia foi escrita posteriormente, foi concluída posteriormente, mas eles tinham o testemunho dos apóstolos. Por isso que o apóstolo Paulo corria a igreja, passa numa igreja, noutra igreja, colocava obreiros ali na igreja para pregar sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. O testemunho de Paulo então falava muito alto naquela região, no coração daquele povo, mas aquele povo estava recebendo outros ensinamentos de outras pessoas. Paulo disse que qualquer um, ou até mesmo anjos, que pregasse o Evangelho que fosse além daquele que ele havia pregado, que seja anátema, que não seja considerado. Posteriormente nós tivemos João escrevendo o Evangelho de João e dizendo que ninguém poderia acrescentar nenhum i, nenhum tio. Mas o apóstolo Paulo estava falando diretamente com a igreja. Ele estava falando com aquele povo, a seu testemunho, as suas cartas de orientações, e também outros discípulos, apóstolos, passavam naquelas igrejas e também pregavam a verdade. Interessante a forma no plural, aqui nesse versículo, mostrando que não foi somente Paulo que teria pregado naquela igreja, pois ele disse: temos pregado, nós temos pregado. E infelizmente vocês estão voltando e aceitando outros ensinamentos. Muitos continuavam pregando o judaísmo e a circuncisão. Era uma perseguição muito forte. Ainda mais que a transição da circuncisão para o batismo havia ocorrido por causa da vinda de Jesus. Então estava numa mudança. E naqueles dias estava acontecendo muitas coisas. Até em 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós lemos a carta, quando o apóstolo Paulo fala: se alguém falar em línguas, porque naqueles dias era comum as pessoas falarem em línguas, antes de ser concluído o Evangelho. Então estava em uma transição, onde tudo isso acontecia dentro da igreja. Transição da circuncisão para o batismo, falar em língua, tudo isso aí estava acontecendo dentro da igreja, a ponto do apóstolo Paulo dizer: se alguém falar, tem que ter quem interprete. Tudo isso acontecia naquelas igrejas, mas infelizmente as pessoas continuavam firmes nos ensinamentos, no judaísmo, tinha que circuncidar as crianças. Depois, posteriormente, a palavra de Deus mostra Paulo chamando a atenção de Pedro com respeito à circuncisão. Era um fator que ocorria naqueles dias, era algo muito forte, porém deveria ser mudado. Uma perseguição muito forte, ainda mais com essa transição. Jesus, como sendo Deus, ele veio para cumprir a lei e trazer a graça. Ele passou pela circuncisão e depois pelo batismo. Para cumprir a lei, ele deveria ser circuncidado. E para trazer a graça, ele deveria passar pelo batismo de João, pois João havia pregado o arrependimento e a vinda do Senhor, e todos estavam sendo batizados, e Jesus então também passou para cumprir no batismo por João Batista. Porém, nós temos que ter em mente que o batismo, ele não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. O batismo é uma forma que você está admitindo que mudou de vida e vai fazer parte da igreja visível aqui na terra, e depois você vai continuar fazendo parte da igreja invisível lá no céu. Para você tornar membro de uma igreja visível aqui na terra, você tem que passar pelo batismo e professar a sua fé. Aí sim você vai fazer parte da igreja visível. Porém, para ir para a igreja invisível, que é na eternidade, se você não teve chance de passar pelo batismo, você vai do mesmo jeito se você aceitou Jesus Cristo. Isso aconteceu com aquele ladrão da cruz. Ele não passou pelo batismo pregado no Novo Testamento, e nem, não sei se passou pela circuncisão, às vezes até foi circuncidado, mas ele não passou pelo batismo, ele aceitou Jesus. E Jesus o recebeu como membro de sua igreja na eternidade. Então, o que nós temos que fazer é aceitar o Senhor como Salvador da nossa vida. Paulo estava exortando a um povo que havia passado pelo batismo.
O apóstolo Paulo estava falando com pessoas que estavam congregando, já havia batizado, professado a fé, e se você ler a carta, você vai ver posteriormente que o apóstolo Paulo falou de suas viagens, que ele passou 14 anos viajando. Então isso significa que a igreja já existia 14 anos. Essa igreja que Paulo estava orientando agora. Então eram pessoas que já haviam professado a sua fé diante da igreja, passado pelo batismo, e estava congregando em comunhão uns com os outros. E infelizmente aquelas doutrinas de fora, contrária à palavra de Deus, estava sufocando esse povo. Aí foi necessário Paulo vir com a enxada e cortar todo aquele mato, através de suas palavras, através de suas cartas. Por isso a necessidade de nós estarmos próximos de nossas ovelhas, nós estarmos próximos, orientando as nossas ovelhas. Veja só, 14 anos nos ensinamentos, e mesmo assim as doutrinas, as pregações de fora vinham sufocando esse povo, a ponto desse povo começar a acreditar nessas pregações. Mas agora, caminhando já para o final do nosso estudo, para terminar esse estudo, a seguinte afirmação: se alguém pregar algum evangelho que vá além das Sagradas Escrituras, que seja anátema. Nós não devemos crer naquilo que é pregado além do que está aqui nas Sagradas Escrituras. Sei que tem muitos cristãos que estão recebendo e até seguindo ensinamentos que não estão nas Sagradas Escrituras, principalmente nesses dias de pandemia, onde nós temos diversificadas mensagens e muitas heresias sendo pregadas. Basta você passear um pouquinho, você que tem conhecimento da Bíblia, você passear um pouquinho, ouvir as pregações, você vai ver que tem muitas heresias sendo pregadas. Quando você for passear pela Bíblia, pelos meios sociais, pela internet, procure ouvir pessoas sérias, pregando realmente a Bíblia como a única regra de fé e prática. Pessoas reformadas. Há muitas pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia e engolem todo tipo de porcaria que são oferecidas. Então, se você tem o hábito de ler a Bíblia, você sabe discernir o que é bom, o que é ruim, o que está certo, o que está errado. Aí você vai pegar o que vai estar certo e você vai ter um crescimento, o errado você vai jogar fora. Mas se você não lê a Bíblia, não tem conhecimento da Bíblia, você vai pegar aquilo tudo e formar um pensamento totalmente errado do que aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Então há muitas pessoas que não têm o hábito de ler, estão recebendo muitas porcarias. Então nós temos que ficar atentos na palavra de Deus, não ficar passeando de um lado para o outro, ficar firme na sua igreja, firme no seu propósito. Que possamos ser igreja que tem realmente Cristo em nossas vidas. Era exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo estava pregando para aquela igreja. Infelizmente estava ouvindo muitas pregações, que ele colocou outros evangelhos, que são outros ensinamentos. Então estava recebendo vários outros ensinamentos e começou a confundir a mente. Eles não tinham a Bíblia para conferir se estava correto ou se não está. Nós temos a Bíblia. Então por isso que o apóstolo Paulo de vez em quando tinha que voltar na igreja e dar a correção, passar, não é assim não, você não vai crer nisso. Por quê que eu não devo crer nisso? Aí o apóstolo Paulo tinha que tirar tempo para explicar a esse povo. Mas nós não, nós temos a Bíblia. Se alguém pregar algo que é errado, se você levantar qualquer suspeita, você pode procurar na Bíblia se realmente isso está ou se não está na palavra de Deus. Então nós temos essa ferramenta, irmãos. Aquela igreja da Galácia não tinha o Novo Testamento ainda. O Novo Testamento eram as pessoas, eram os apóstolos, era Paulo, eram as cartas, era o Antigo Testamento. Isso eles tinham, irmãos. E muitas pessoas pregando heresias. O gnosticismo era muito forte também na época. E tudo isso aí, graças a Deus, não foi empecilho para a igreja continuar. E a igreja chegou até os nossos
nossos dias, e a igreja hoje somos nós. Então nós precisamos estar atentos para não fugirmos das Sagradas Escrituras, e que Deus possa completar essa mensagem em nossos corações. Entender que o nosso olhar deve ser um olhar em direção ao Senhor, continuamente no Senhor Jesus Cristo e firme na palavra de Deus. Nós vamos estar fazendo uma oração, encerrando assim o nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Nós agradecemos porque o Senhor tem nos mostrado a verdade através das Sagradas Escrituras, e agradecidos estamos, ó Deus, porque observamos as orientações do Teu servo, o apóstolo Paulo, orientando as igrejas às quais ele havia plantado, igrejas que estavam crescendo, igrejas que estavam sendo cuidadas para que pudesse frutificar no futuro. E nós agradecemos ao Senhor pela preservação da Tua palavra, e que ela chegasse até os nossos dias, e hoje nós temos o privilégio de lê-la, de meditar nessa palavra e também pregar essa palavra às outras pessoas. Nós agradecemos por este momento, pela vida dos irmãos que estão em casa, dos irmãos que aqui estão, que o Senhor continue nos abençoando e sustentando assim as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo seja derramado sobre todo o Teu povo hoje e para todo sempre. Amém.